Lá no site da Folha Democrata, meus queridos e minhas queridas, o governo Lula deve investir até 80 bilhões em ferrovias e rodovias até o ano de 2026, o ano da reeleição. A informação é do ministro dos Transportes, Renan Filho, que nesta quarta-feira fez o balanço do setor em 2023, e apresentou perspectivas e prioridades para o ano de 2024, meus queridos e minhas queridas. Olha lá o Renan Filho anunciando nova política de concessões rodoviárias. O ministro dos Transportes, Renan Filho, que é o filho do Renan Calheiros, tá, gente? Disse que a expectativa do governo é investir entre 70 e 80 bilhões em ferrovias e rodovias até o ano de 2026. Para 2024, a previsão é entregar e iniciar cerca de 60 projetos no segmento rodoviário, além da realização de 13 leilões de rodovias, com potencial de injetar 122 bilhões em investimentos privados. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2024, durante entrevista coletiva para apresentar o balanço das ações da pasta. A retomada dos investimentos no Brasil já repercutiu de maneira considerável na melhoria da nossa malha viária e também permitiu que obras de infraestrutura que vinham andando muito lentamente no país anteriormente, em razão do baixo volume de investimentos, se aproximassem da necessidade de recursos que o cronograma físico-financeiro das obras exige, disse ele. Com as condições promovidas pelo arcabouço fiscal, esperamos investir de 70 a 80 bilhões em recursos públicos no setor até 2026. Além disso, desenvolvemos uma carteira de projetos atrativos para aproximar ainda mais o setor privado neste ano, complementou Renan Filho. Entre as obras listadas estão a restauração de trechos críticos da BR-364 do Acre, a adequação da BR-135 na divisa com a Bahia e a duplicação da BR-222 do Ceará, de Caucaia a Pecém. Também está prevista a adequação da travessia humana de Dourados na BR-463 do Mato Grosso do Sul e a construção da BR-447 do Espírito Santo, que dá acesso ao porto de Capoaba, e a duplicação da BR-470 de Santa Catarina, que dá acesso aos portos catarinenses. Renan Filho é um cara muito preparado, tá, gente? Foi o segundo ministro mais bem avaliado do governo Lula, fora o Fernando Haddad. Então é muito importante aí. Obrigado. O ministro disse ainda que o governo Lula pretende atingir um índice de condição da malha viária de 80% até o final de 2024. Atualmente o índice estava em 67%. Demos um salto de 15 pontos percentuais em um ambiente que vinha tendo queda de 2016 a 2022. Essa demonstração que o investimento que fizemos foi bastante relevante e a nossa meta é avançar ainda mais, em 80% da malha boa, atingindo o melhor nível de toda a série histórica, destacou o ministro. Para este ano, o Ministério dos Transportes tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários que podem gerar um investimento adicional de 110 bilhões em investimentos. Essa é uma solução inovadora que significa fortalecer os investimentos, equilibrar os contratos, dar condições ao setor privado para fazer o que tinha pactuado, somando esforços com o aumento do investimento público, defendeu Renan Filho. Ao apresentar o balanço, o ministro destacou que no ano passado a pasta executou 14,5 bilhões que foram utilizados, entre outros projetos, na recuperação, pavimentação e duplicação de cerca de 4,6 mil quilômetros de rodovias federais. Ele também disse que mais de 1.100 contratos em rodovias foram retomados. Outros destaques do ano foram 2 leilões rodoviários de 30,4 bilhões em investimentos e serviços operacionais nos 19 trechos de estradas que compõem os sistemas rodoviários. Em relação aos projetos ferroviários, o ministro disse que o governo pretende até 2026 investimentos no segmento que somam mais que o rodoviário, tá? 94,2 bilhões de reais, de acordo com o novo Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC. Entre os projetos estão os estudos para concessões da Malha Oeste, Corredor Arco Norte, o Ferrogrão, Ferrovia Centro-Atlântica, Malha Sul, Corredor Leste-Oeste, Estrada do Ferro Rio Vitória, a EF 118, e o Corredor Nordeste, a FTL.
A reportagem do Luciano Nascimento, da Agência Brasil, e está presente no nosso site da Folha Democrata, meus queridos. Lula quer inaugurar a era dos trens no Brasil. Vamos entender aqui direitinho. Vamos lá para o texto do Gabriel Barbosa. Vamos lá. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está desenvolvendo um conjunto de normas destinadas a revitalizar o transporte ferroviário de passageiros no Brasil. O alicerce central para essa iniciativa é a ideia de conceder a construção e a operação de ferrovias específicas para o transporte humano e não apenas para cargas e commodities, como é atualmente. Esse movimento visa complementar o marco das ferrovias existente. Em uma ação participativa, o Ministério dos Transportes colocou a política do transporte ferroviário de passageiros em consulta pública, com prazo final para contribuições até 9 de janeiro de 2024. Ao todo, mais de 200 sugestões foram recebidas, com expectativas de que o decreto presidencial final seja publicado nos meses seguintes. Vale destacar que o plano do governo federal não se limita a concessões, há também uma estratégia para redirecionar investimentos de contratos de ferrovias de carga existentes para apoiar projetos de transporte de passageiros. Isso pode incluir a renegociação de concessões atuais para adicionar responsabilidades de trens e passageiros. Além disso, investimentos públicos são considerados para áreas menos atraentes do que para a iniciativa privada. Porém, apesar disso, a maior preocupação da pasta dos transportes, chefiada pelo ministro Renan Filho do MDB, é tornar os projetos atraentes para investidores nacionais e estrangeiros. Pensando nisso, o modelo de concessão proposto pelo governo Lula permite que as operadoras explorem comercialmente as áreas das estações e propriedades adjacentes, incluindo a venda de naming rights de trechos e estações. A tarifação do serviço será regulada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com preços e passagens estabelecidos para manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Além das concessões, o governo considera permitir que operadores privados construam e operem rotas não previstas pelo Estado através de um regime de autorização. Esse modelo não envolve leilões ou tarifas fixas pela ANTT, mas exige o cumprimento de padrões mínimos de serviço. No cenário atual, apenas as ferrovias EFVM, Vitória a Minas, e EFC, Carajás, realizam transporte regular de passageiros do Brasil. Essas linhas, concedidas à Vale na época da privatização, operam em rotas específicas, com trajetos variando de 13 a 16 horas. A política proposta não faz distinções entre trens de média ou alta velocidade, deixando essa decisão para investidores. É bom lembrar que projetos históricos de trem-bala e outros trens de passageiros ainda não se concretizaram, no caso no governo Dilma. Um exemplo é o projeto Rio-São Paulo, que permanece sem avanços significativos há décadas. Em contrapartida, o governo do estado de São Paulo está avançando com um projeto de trens intercidades, os TICs, que visam conectar São Paulo a Campinas e outras regiões importantes do estado. De acordo com o Ministério dos Transportes, o leilão para a primeira linha está marcado no dia 29 de fevereiro, sinalizando um marco para esse projeto considerado ambicioso pelo governo. Gabriel Barbosa é jornalista cearense, pós-graduado em comunicação e marketing político. Bem bacana, gente, essa iniciativa. Claro, é meio que uma PPP, né? Parceria público-privada. Não é aquele investimento do Estado, mas é bem interessante, realmente, para mudar um pouco a matriz do transporte.